tema da minha mensagem hoje é correndo atrás do vento. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Ageu. Vou dar 2 minutos para você achar Ageu aí na sua Bíblia, hein? Depois a gente vai colocar na tela ali para te ajudar. Profeta Ageu, fica no Antigo Testamento, tá, gente? Quase ali para o finalzinho. Já estou dando umas dicas aí para você procurar na sua Bíblia. Ageu 1. Queria começar falando que antes da gente mudar o mundo, a gente tem que aprender a mudar os nossos caminhos. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Ageu 1:1. Vamos começar lá então. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filha do Jeozadaque, dizendo. Então aqui, vamos só parar aqui um pouco. Uma coisa que eu faço normalmente, talvez antigamente eu pularia esse versículo aqui e já iria para a parte que interessa. Mas uma coisa que eu aprendi, que eu tenho treinado para mim mesmo, é começar a pregar em cima de versículos que eu talvez pularia normalmente. Então, se eu fosse pregar em cima desse versículo aqui, como é que eu pregaria em cima desse versículo? Foi um desafio que eu fiz para mim mesmo. Então, se eu fosse pregar em cima desse versículo, eu acho que eu pregaria em cima das preposições do texto. Então, vamos lá. A gente está falando aqui, no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor quer dizer que a palavra do Senhor, ela é a fonte. Ela veio por meio de quem? Ela veio por meio do profeta Ageu. Então quer dizer que a palavra do Senhor, a fonte, ela veio para o povo através do profeta Ageu. Ela não veio do profeta Ageu, ela veio através do profeta Ageu. O que eu aprendo com isso? Que quando a palavra de Deus ela vier para nós, quando Deus tiver alguma coisa para falar para a gente, a palavra dele pode vir através de outras pessoas. A palavra de Deus para nós pode vir através da vida. A palavra de Deus pode vir através de situações. Então a palavra de Deus não veio de Ageu, mas veio através de Ageu. Então quer dizer que a palavra de Deus pode vir também através de você para o povo ou para outras pessoas também. Então a gente vai pegando as preposições do texto, e continuando, fala aqui então, no primeiro dia do 6º mês do 2º ano, isso quer dizer o quê? É a posição, então nós temos que estar posicionados para receber a palavra do Senhor, então aqui eles estavam no primeiro dia do 6º mês do 2º ano, essa era a posição. Então, o que eu queria falar para vocês hoje? Que Deus, ele falou para o povo, através do profeta, no 2º ano, porque a palavra de Deus, ela não é falada de maneira abstrata, ou teórica, mas a palavra de Deus, ela vem para situações específicas, quando a gente está posicionado para receber. Então, hoje, a gente está aqui, não é para receber uma lição de história, uma aula histórica, nós estamos aqui para receber uma palavra que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é mais afiada do que uma espada, do que uma lâmina. Então receba essa palavra no seu coração nessa manhã. Então, se algo que eu falar aqui para vocês nessa manhã for útil para você, isso quer dizer que ela não veio de mim, porque eu não tenho o suficiente para você, para aquilo que você precisa, mas ela vai vir através de mim. E se for uma palavra que veio de Deus, e ela através de mim tocar o seu coração, aí Deus pode fazer qualquer coisa na sua vida. Então, pode ter certeza que o que você receber aqui hoje não vai ser de mim, mas que Deus me use para falar com você nessa manhã. Continuando, assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 2, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos levaram. Olha só que forte isso aqui, gente. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o e coloca para fora numa bolsa furada. É como se Deus estivesse falando, você está se afogando em informação, mas você continua sedento por sabedoria. Você tem notícias 24 horas hoje, mas você também tem 24 horas de ignorância. E aí ele continua no versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram, subam o monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, ainda está destruído.
enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. É forte, gente, esse texto aqui. Eu acho que só de ler esse texto aqui, eu acredito que Deus já começa a falar com a gente. Essa para mim é uma mensagem muito desafiadora que eu vou dar hoje. Inclusive eu orei muito antes de dar essa mensagem. Eu falei assim, nossa, será que eu dou essa mensagem mesmo? Mas eu senti muito de Deus, cara, para eu trazer isso aqui para vocês. Eu acredito que muitas vezes, porque Deus tem falado comigo sobre isso, né? Eu acredito que muitas vezes, quando Deus ele se apresenta para nós, ele se apresenta na forma de oportunidade. Então se a gente olha aqui em Ageu capítulo 1, a gente vê um povo que está respondendo a uma oportunidade. E Ageu, o profeta Ageu, ele tem uma difícil tarefa aqui nesse momento, porque ele tem que trazer uma palavra de motivação para um povo desmotivado. Ele tem que trazer uma mensagem urgente para um povo que está desencorajado. E eu acho que é muito difícil a gente motivar ou inspirar pessoas à ação quando elas já estão desencorajadas sobre o resultado das suas vidas. E a gente vê aqui no texto que para motivar essas pessoas, o profeta Ageu ele cria um contraste entre o esforço deles e o resultado que eles estão tendo. O profeta faz eles avaliarem o resultado que eles estão tendo nas suas vidas em relação ao esforço que está sendo aplicado naquilo que eles estão fazendo. No versículo 2 ele fala, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E aqui a gente vê o primeiro problema do povo. Qual que é o primeiro problema do povo que a gente vê aqui? Procrastinação. Então, todos nós acho que temos um pouco de dificuldade com procrastinação, né? Eu vou deixar para depois, eu vou fazer amanhã. E aqui a gente vê que o povo está falando isso sobre o templo do Senhor. Eles estão procrastinando. E a gente como crente, eu acho que a gente tem uma frase que a gente usa muito como uma desculpa para procrastinar. Sabe qual que é? Eu vou orar para ver o que Deus quer falar, o que Deus quer que eu faça. Eu vou orar e eu te respondo. Gente, não me leve a mal, tá? Oração realmente é importante, você precisa orar referente a algumas coisas na sua vida. Mas outras certas coisas na sua vida não requerem oração, porque Deus já falou com você, elas requerem ação. E muitas vezes você tem orado por coisas que Deus já falou para você que iriam acontecer na sua vida, só que você está com medo, ou você acha que vai dar muito trabalho, ou você está cansado, e aí você dá desculpa, eu vou orar, depois eu te respondo. Então a gente usa diversas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, de alguma maneira para procrastinar as coisas que Deus já tem falado com a gente. Só que de certa maneira, o povo aqui nesse momento, onde a gente lê o texto, eles estão construindo as suas casas, então eles estão tendo um progresso em relação à vida deles. E aí a grande pergunta e a dificuldade que a gente tem muitas vezes, que é o primeiro ponto da minha mensagem hoje é progresso ou é procrastinação? Porque eles estão tendo um progresso nas suas vidas pessoais, mas eles estão procrastinando algo que Deus mandou eles fazerem. Então aqui, só trazendo um contexto histórico para vocês, a gente vê que aparentemente, o povo está construindo e as casas estão ficando bonitas lá no condomínio em Judá, casas construídas dentro do condomínio. Esse povo é um povo que já está há 20 anos de volta a Judá. É um povo que ficou preso, eles ficaram reféns, eles ficaram lá na Babilônia por muito tempo, e eles não sabiam se eles iriam um dia conseguir sair de lá. E eles saíram da Babilônia porque os persas tomaram controle, e eles tiveram então a oportunidade, Deus os libertou daquele lugar, daquela opressão, para que eles pudessem voltar à sua terra natal. E quando eles voltam à sua terra natal, Deus fala assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, só faz uma coisa, não esquece de uma coisa, vocês reconstruam o meu templo, porque o meu templo, o que representava o templo naquela época? O templo representava o lugar da habitação da presença de Deus, então era o lugar onde Deus habitava. E quando a Israel naquela época foi tomada, eles destruíram os templos, e aí quando eles voltam, Deus pede para eles reconstruírem os templos, e quando Ageu traz essa mensagem, já fazem 20 anos que eles estão de volta nesse lugar. Então o templo era o lugar de habitação da presença de Deus. Hoje nós sabemos que nós somos o templo de habitação da presença de Deus, mas naquela época a presença de Deus ela ficava situada num lugar físico, e durante o período de reconstrução daquele lugar onde Deus habitava, talvez algo faltou para o povo para que eles perseverassem, ou simplesmente eu acho, na minha opinião, que eles se distraíram. E quando eu tive esse entendimento de distração, para mim foi algo que me deu muita clareza, porque muitas vezes eu tenho que conversar com as pessoas, as pessoas vêm me pedir alguma opinião em relação a uma decisão que elas têm para tomar na vida delas,
E quando eu estava pensando sobre esse texto, né, eu vi que o povo não estava desobedecendo a Deus, mas eles se distraíram. Então eu comecei a entender que na maioria das vezes, não é que a gente não quer obedecer a Deus, mas por algum motivo a gente se distraiu. Sabe, não é que você não quer servir aqui nessa igreja, mas por algum motivo, alguma coisa tem te distraído. Não é que você não quer servir aquilo que Deus tem para você, ou aquilo que você sente no seu coração que você tem que fazer, mas por algum motivo você tem se distraído. Eu não acho que as pessoas elas decidam viver em desobediência, mas eu acho que muitas vezes a vida ela cria um cenário, sabe? A palavra fala que cada um deles estava preocupado demais em construir as suas próprias casas. Então a palavra não fala assim, eles são um povo ruim. Mas sabe o que a palavra fala? Eles são um povo ocupado. Será que talvez você não se relaciona com isso hoje? Porque talvez você não está em direta desobediência àquilo que Deus tem falado para você fazer, ou aquilo que você sabe que você deveria fazer. Porque eu acho que existe um contraste muito grande entre aquilo que a gente sabe e entre aquilo que a gente pratica. Eu acho que você sabe as coisas que você deve fazer, você sabe as coisas que são certas, mas é muito difícil a gente estabelecer essas coisas na nossa vida. Ontem até estava conversando com o Will, com a Sophie, que estão chegando aqui, depois nós queremos orar por eles, né? Eu estava falando que a gente ouve o tempo inteiro na igreja, você tem que confiar em Deus, você tem que confiar em Deus, você tem que confiar em Deus. Chegam certas situações na nossa vida, durante o nosso ano, que realmente a gente tem que confiar em Deus, mas como é difícil a gente confiar em Deus naquele momento, não é verdade? Então, você vai ver assim, você começa a reparar na sua vida, você sabe o que você deve fazer, você sabe o que é certo e o que é errado. Agora, existe uma dificuldade, uma diferença muito grande entre você saber e você conseguir aplicar essas coisas na sua vida. Então, talvez você não está em desobediência hoje, como o povo, só que o povo, Deus teve que trazer Ageu, o profeta Ageu, para falar com aquele povo, porque eles não estavam em desobediência, mas sabe o que eles estavam? Ocupados. Será que talvez essa hoje tem sido a sua desculpa para procrastinar com aquilo que Deus tem chamado você para fazer? Mas eu estou muito ocupado. Essa é a maior desculpa que a gente tem aqui em São Paulo, não é verdade? Eu estou ocupado. Vamos marcar tomar um café? Eu estou ocupado. Você consegue? Estou ocupado. Estou ocupado. Sabe, para mim, é um texto tão antigo, mas ele é tão atual ao mesmo tempo, não é verdade? Porque talvez o seu coração está em Deus, o seu coração está em fazer as coisas certas, como o daquele povo estava, mas talvez hoje você está muito ocupado construindo a sua própria casa, e você está deixando as coisas de Deus de lado. Porque é isso que o profeta Ageu está confrontando nesse momento aqui. Ele não está falando vocês são pessoas ruins, mas ele está falando assim, vocês estão desobedecendo a Deus, porque vocês estão ocupados demais construindo suas próprias casas. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, quando não começa em Deus, termina em frustração. Será que talvez hoje o que tenha te ocupado na sua vida não é mais coisa sua do que coisas que Deus tem colocado para você fazer? E aqui para mim que a palavra ganha vida, porque muitas vezes a gente tem disfunções acontecendo na nossa vida, que a gente não consegue diretamente discernir essas disfunções, assim como o povo na época do profeta Ageu. O profeta fala assim, eu sei que vocês estão desapontados, porque essa aqui é a época de figos, é a época de uvas, e eu sei que vocês plantaram isso daí, e eu sei que vocês estão com uma expectativa de colheita em relação a isso, mas ao mesmo tempo eu sei que agora na época da colheita, não veio nem metade daquilo que vocês estavam esperando, e isso é uma palavra específica para um povo específico, mas ao mesmo tempo eu acredito que é algo universal, e é uma verdade atemporal para nós. Você já investiu em alguma coisa, e quando você foi buscar o retorno daquilo, veio bem menos do que você esperava? Ou será que você já investiu em uma pessoa, e você recebeu daquela pessoa coisas ruins ao invés de coisas boas? Eu acho que isso acontece muito na nossa vida. Existe a lei da semeadura, onde a gente planta aquilo, a gente colhe aquilo que a gente planta. Mas a gente tem que entender que se a gente não começa a nossa plantação em Deus, se a gente não começa em Deus os nossos processos, isso de alguma maneira vai terminar em desapontamento. Sabe, não importa o quanto de energia você coloca, o tanto de talento que você tem, ou quão honesto você é nos seus esforços, sabe, eu já conheci pessoas ricas, eu já conheci pessoas com grande status, eu já conheci pessoas talentosas, eu já conheci pessoas famosas, mas eu já conheci gente com grande prosperidade, sem paz, eu já conheci gente com grandes status, sem satisfação. Qualquer processo que não comece em Deus, ele termina em desapontamento. A palavra fala, você está plantando, mas você não está colhendo.
Você está bebendo, mas você continua com sede. Você está comendo, mas você continua com fome. Você coloca roupas, mas você ainda continua sentindo frio. Será que talvez muitos de nós a gente não se sente assim? Porque você vai buscar alimento, você vai buscar bebida em tantos os lugares, mas você continua com fome, você continua com sede, você se veste, mas você continua com frio. Será que não é uma mensagem tão atual para os nossos dias hoje? Sabe? E aí ele fala que enquanto as pessoas estavam construindo suas próprias casas, enquanto as pessoas estavam preocupadas construindo seus próprios corpos, enquanto as pessoas estavam preocupadas construindo seus próprios sonhos, enquanto as pessoas, o povo estava preocupado em construir seu próprio futuro, eles negligenciaram o lugar da presença de Deus. É com muito temor que eu trago essa mensagem aqui hoje, porque eu estava orando, e quem me ouve aqui pregar normalmente sabe que eu entendo que as nossas vidas, elas são tão difíceis já, né? E aí eu questionei Deus, todo mundo já tem a vida tão difícil, sabe? Por que eu preciso trazer uma mensagem onde talvez eu vou fazer as pessoas se sentirem mal ao invés de elas se sentirem bem? E aí o que o Espírito Santo falou comigo, é que se você não fizer essa conexão que está nesse texto, você vai continuar tendo disfunções na sua vida, sem você entender por que aquilo está acontecendo. Então, eu quero trazer uma clareza para você hoje, de por que talvez muitas coisas tenham acontecido na sua vida, porque você tem plantado muito e colhido pouco, ou porque você tem vestido e você continua com frio. E esse texto ele é muito claro para nós dessa maneira. Talvez a gente tenha se sentido como Pedro, né, que a gente pesca a noite inteira e não vem nenhum peixe, mas a partir do momento que Pedro colocou o barco dele nas mãos de Jesus, o problema dele não foi mais procurar por peixe, mas foi procurar por mais rede para encher de tanto de peixe que estava caindo naquela rede, naquele momento. Porque Deus é o responsável pela colheita. A gente pode plantar, e a gente pode fazer o melhor que a gente pode quando a gente planta, mas existem certos aspectos da colheita que estão relacionados aos elementos. Está relacionado ao solo, está relacionado à chuva, está relacionado ao sol. Então, você com o seu esforço, você pode determinar até um certo tamanho da colheita, mas a colheita que você espera, ela não está 100% nas suas mãos, porque a colheita fica nas mãos do Senhor, sabe? Então certos aspectos da sua vida você controla, mas outros aspectos eles estão numa dimensão totalmente fora do nosso controle de alguma maneira. E aí muitas vezes esses aspectos que fogem do nosso controle são os aspectos que nos deixam ansiosos, são os aspectos que nos deixam com medo, são os aspectos que nos frustram também. E muitas vezes a gente vai ver aqui no texto por que essas coisas acontecem. Quando eu estava viajando, agora nas minhas férias, foi interessante, porque aqui, quando eu estava lendo, me bateu isso daí, né? Aqui quando Deus o profeta está confrontando o povo, fazem 20 anos já que eles voltaram para a Babilônia. E aí quando eu estava agora na minha viagem de férias, eu gosto muito de ouvir podcast hoje em dia, né? Mas eu decidi ouvir algumas pregações de alguns pastores antigos da minha época que eu ouvia, né? São os caras que eu ainda admiro, né? Admiro e são pessoas que na minha época eram os meus heróis da fé, né? E aí eu fui ouvir eles pregarem e tal, e eu lembro que na época quando eu era adolescente eu ouvia eles pregando, eu falava assim, nossa, esses caras são tão velhos já, né? E aí eu fiz as contas, né, da pregação que eu estava vendo, e aí quando eu fiz as contas deu a minha idade hoje. Eu falei, poxa, acho que eu já estou também meio velho, né? Mas isso, não estou tão velho assim, né, gente? Né? Me entendo. Mas isso me bateu algo. Porque na minha cabeça, hoje, eu sinto que eu estou só começando. Eu sinto que talvez a gente aqui na igreja está só nos seus primeiros passos. Mas me tocar disso, para mim, foi um sinal de alerta. Porque eu senti Deus falando assim, eu não tenho tempo a perder. A gente tem muito costume de falar, eu vou fazer depois, um dia eu vou fazer, ou em algum momento eu vou fazer, mas de repente você pode chegar num momento onde as suas energias já não são mais as mesmas, onde as suas forças não são mais as mesmas. Então, Deus está falando para mim, Deus falou para mim naquele momento, você tem que fazer o que está no seu coração agora, não deixa para depois, não seja como esse povo que passou 20 anos, para eles entenderem algo que eles tinham que ter feito há 20 anos atrás, porque de repente a gente não vai ter mais as mesmas forças, as mesmas energias. Aquilo que Deus colocou no seu coração hoje, faz agora, não deixa para depois. E quando a gente começa a construir as nossas coisas, e quando Deus começa a falar com a gente, o diabo, ele vem e fala algo para nós, que é isso que talvez muitas vezes pega, porque existe uma diferença para mim. Ele vem falar para você que você está sendo paciente, sendo que na verdade muitas vezes você está procrastinando coisas na sua vida.
E se ele conseguir fazer você confundir procrastinação com paciência, ele pode te impedir de acessar as bênçãos que estão do outro lado da obediência. É um processo, leva tempo. Mas realmente, 20 anos? Pô, já passaram 20 anos. Sabe, não foram 2 anos, não foram 3 anos, foram 20 anos. E Ageu fala assim, de alguma maneira, durante esse período em que vocês não tiveram tempo para construir o templo de Deus, para vocês construírem a obra de Deus, para vocês investirem no reino de Deus, de alguma maneira vocês tiveram tempo para construir suas próprias casas. Então vocês tiveram tempo para fazer as coisas de vocês. O que vocês não tiveram foi tempo para gastar com as coisas de Deus. Então as suas coisas você construiu, mas você tem construído as coisas do reino? Você tem gastado tempo com as coisas de Deus? Talvez nós somos a geração mais egoísta da história, porque a gente só está preocupado com o nosso próprio sucesso, e a gente tem começado a negligenciar as coisas da casa de Deus, as coisas do reino de Deus nos nossos dias, porque o que mais importa é o seu sucesso profissional, o que mais importa hoje é o seu sucesso pessoal, o que mais importa hoje é você estabelecer um negócio bem sucedido. Será que é isso que importa mesmo? Será que isso é realmente o que tem mais valor? Será que é isso? E é isso que o profeta Ageu está confrontando esse povo, porque para eles parecia progresso, mas o profeta fala, progresso é mais do que esforço, progresso é esforço na direção certa. Progresso é mais do que esforço, progresso é esforço na direção certa. Sabe, Deus fala para você hoje, nossa, quando te vi, você estava tão ocupado com o seu próprio trabalho, quando eu te vi, você está tão ocupado construindo seus próprios interesses. E Deus fala assim, eu não me incomodo de você construir sua própria casa, eu não me incomodo de você estar dirigindo um carro novo, eu não me importo de você ter seu tempo de lazer nos fins de semana, mas o que incomodou Deus, foi que o povo perdeu o senso daquilo que realmente importa. Então Deus fala assim, eu tive que tomar uma ação, eu tive que frustrar o processo do povo para lembrar o povo das prioridades corretas. Será que isso não acontece com a gente? Deus fala assim, eu tive que fazer algo a respeito, eu tive que interromper algo na sua vida para chamar sua atenção. Deus fala, eu te tirei da Babilônia, eu fiz um caminho para você, eu te dei uma tarefa só de reconstruir o meu templo, mas você pegou aquilo que eu te dei, e você só gastou com você mesmo. E talvez a gente não goste disso, mas olha o que Deus fala no versículo 9, coloca aí na tela para mim por favor. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz isso? A pergunta do Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se preocupam com sua própria casa. Pô Deus, isso não é legal. Eu achava que você era o Deus que me dava o pão nosso de cada dia. Eu não sabia que você ia soprar embora as coisas. Por que você faria isso? Por que um Deus bom sopraria coisas embora da nossa vida? E não foi o diabo. Porque a primeira coisa que a gente pensa quando alguma coisa começa a acontecer de ruim na nossa vida, foi o diabo que me fez fazer, foi o diabo que furou o meu pneu. E muitas vezes, o diabo ele começa a tomar muito mais púlpito na nossa vida do que Deus, ele começa a ter muito mais espaço na nossa vida do que Deus. Mas Deus está falando, dessa vez não foi o diabo, dessa vez fui eu que soprei embora, eu que mandei aquilo lá embora da sua vida. Mas por que você faria isso, Deus? Sabe, poxa, eu não sei se eu gosto muito dessa mensagem de Ageu, eu acho que eu prefiro, meu Deus, suprirá todas as minhas necessidades conforme as suas gloriosas riquezas. Sabe, será que a gente não pode voltar para isso? A gente vai voltar para isso, mas hoje é Ageu, e Ageu fala para nós que Deus sopra coisa embora da nossa vida. Será que Deus tem soprado coisas embora da sua vida, nessa estação que você está hoje, não faz sentido nenhum para você, daquilo lá está indo embora, não faz sentido nenhum das coisas não estarem dando certo? Talvez Deus soprou embora um negócio que você estava esperando que estava dando certo, e aí você achou que era o diabo, e Deus está falando para você que não era o diabo, era ele. Talvez Deus soprou embora uma pessoa com quem você achava que você ia se relacionar, e você achou que foi o diabo, e Deus está falando, não foi o diabo, fui eu que soprei embora. Então muita coisa a gente fala que é o diabo, mas Deus está falando para nós que é ele que está fazendo isso. E aí a gente pergunta, Deus, mas por que você sopra as coisas embora? Por que você sopra essas coisas embora da minha vida? E Deus fala que não é para te punir que Ele soprou essas coisas embora, mas é para te proteger. Porque Deus fala assim, se eu permitisse que você dependesse das suas coisas,
você se esqueceria sobre quem é a fonte. Quando eu vejo você ficando se apegado demais às suas próprias coisas, à sua própria casa, eu sopro embora. É Deus falando assim: eu preciso que você se lembre nessa noite, nessa manhã, que eu sou o fôlego de vida. Então, se eu não soprar para fora, você não vai respirar para dentro. Não corra atrás do vento. O que Deus soprou embora, deixa aí. Porque se Deus soprou, é porque Ele tem algo melhor preparado para você. A gente corre tanto, mas é o meu sonho, mas é o que eu sempre quis. E talvez Deus está chegando hoje para você e está falando: eu estou soprando embora, porque eu tenho algo melhor para você nessa manhã. Só que você tem que parar de negligenciar a casa de Deus. Sabe por que Deus faz isso? Deus fala assim: eu olho para você e muitas vezes você está construindo a sua casa na fundação errada. Então quando eu vejo isso, eu sopro, eu mando uma tempestade, porque Deus prefere que você passe por uma temporada de frustração na sua vida, do que você construir o resto do seu futuro em cima da fundação errada. Ele não vai deixar você construir a sua casa no fundamento errado. Por isso que Ele vem e sopra para ver aquilo que fica. Porque aquilo que fica é aquilo que importa. Deus não quer que você desperdice as oportunidades por negligenciar as prioridades que Ele tem colocado para você. Negligenciar as prioridades de Deus é perder a provisão que Ele tem preparado para nós. Já vou estar encerrando minha mensagem. Queria pedir o pessoal do Ministério do Louvor já subir. Uma coisa assim que me pegou muito nesse texto, que eu achei muito interessante. Agora presta atenção nisso aqui que eu vou falar, gente. Guarda isso aqui que eu vou falar agora aqui para vocês. Se a gente pegar no texto, e sempre que a gente for ver em Deus, a gente vai ver que nunca existe falta de recurso. Nunca existe falta de provisão. Então, a gente vê que aqui nunca vai existir falta de recursos naturais ou espirituais que impediram as pessoas de prosperar. Mas a Ageu fala: vocês plantaram muito e não havia nada de errado com a semente. Mas Deus fala: eu interrompi o ciclo da colheita para que vocês não dependessem das coisas conectadas de Deus. Então coloca o versículo 8 para mim aí na tela. Aí Deus fala assim, versículo 8: subam ao monte. O monte, ela é a posição. Então, para você receber algo de Deus, você precisa estar posicionado. Você precisa estar plantado em algum lugar, enraizado, para que você possa florescer. E quando você estiver lá, Ele fala: traga a madeira. O que é a madeira aqui? A madeira, ela representa o potencial. Então, a madeira agora, ela é só madeira, mas ela vai se tornar o templo de Deus, a habitação de Deus. E Deus continua falando: construam o templo para que nele eu me alegre e nele seja glorificado. O templo parece madeira, mas você vai trazer ele para baixo, você vai construir o meu templo. Esse é o processo. Então existe posição, existe o potencial e existe o processo. E aqui que é interessante: nunca houve falta de recursos naturais para o povo. Eles deixaram de construir as coisas de Deus, não foi por falta de provisão, mas eles estão vivendo agora um momento de falta de provisão. Quando Deus, Ele criou o mundo e Ele trouxe a existência, e Ele soprou o fôlego de vida sobre mim, sobre você, tudo que a gente precisava para prosperar e florescer, Deus derramou sobre nós como uma semente. Então, o que Deus derrama para nós, a provisão de Deus, ela é ilimitada. Ou será que você acha que existe algo na sua vida hoje que é difícil demais para Deus fazer? Será que existe uma situação difícil demais para que Deus possa intervir? Ou existe um milagre difícil demais que Deus possa realizar? Não, Deus, Ele sempre tem a provisão preparada. A provisão de Deus, ela é ilimitada. Inclusive, se a gente pega nações que estão passando por período de pobreza, não foi por falta de recursos naturais, mas foi por um sistema que impossibilitou o povo de ter acesso a esses recursos. Então, com Deus, nunca vai existir falta de provisão. A provisão que vem de Deus, ela sempre é ilimitada. Não é falta de provisão em Deus. Então, o que o profeta está querendo ensinar para o povo? Então, presta atenção nisso aqui, leva isso aqui para a sua vida hoje. Nunca vai ser falta de provisão. Não era falta de provisão naquele momento lá, mas o que o povo considerou como falta de provisão, o profeta está ensinando eles que foi falta de prioridade. Então, não era falta de provisão, era falta de prioridade. Porque a palavra fala assim: se você buscar o meu reino em primeiro lugar e a minha justiça, todas as coisas te serão acrescentadas. Se você buscar as coisas, você vai perder o reino. Mas se você buscar o reino, todos os desejos do seu coração
serão manifestos na presença de Deus. Então talvez o que você tem olhado na sua vida hoje como falta de provisão, Deus fala para você que na verdade é falta de prioridade. Porque talvez você tenha gastado tempo demais construindo sua própria casa. Talvez você tenha gastado tempo demais construindo seu próprio sonho. E você tem negligenciado a casa de Deus. Você tem negligenciado o lugar onde Deus estabeleceu como sendo a sua casa, como sendo a sua família. Porque você só tem gastado tempo com você mesmo. Aqui a gente tem, né, o nosso momento de generosidade, como foi falado aqui. E uma coisa que eu entendi é que talvez muitas vezes a gente tem pedido provisão para Deus. E Deus, Ele não envia provisão quando não existe prioridade. Então talvez, né, estava falando disso até, estava conversando com o pessoal do Hope. E aí quando a gente veio com esse projeto, que é um projeto bem legal, depois vocês acompanham um pouco mais aí, siga lá o Instagram, Hope House, tá nascendo muita coisa boa lá. E aí quando eles vieram com um projeto para a gente construir uma casa na comunidade, né, uma comunidade carente aqui em São Paulo, que vai atender, é um lugar onde a gente vai tentar atender em torno de 3.500 famílias. O projeto, ele veio, a gente desenhou, sonhou, e o projeto custava R$1 milhão. Eu lembro que o Joey, que é o líder do Ministério Hope aqui da igreja, ele veio conversar comigo, ele estava morrendo de medo na reunião. Ele falou assim: nossa, como é que eu vou falar que a gente tem um projeto de R$1 milhão? Mas eu falei assim: agora que a gente tem um projeto de R$1 milhão, a gente pode orar porque Deus vai enviar esses R$1 milhão. Porque a provisão que Deus tem para nós, ela é ilimitada. Mas se a gente não tivesse construído esse projeto, Deus nunca teria R$1 milhão para enviar para a gente. Porque Deus, Ele nunca vai enviar provisão onde não existe prioridade. Então muitas vezes você tem pedido por coisas na sua vida e Deus está falando assim: eu não vou te enviar enquanto você não estabelecer o fundamento correto na sua vida. Porque se eu te enviar isso que você está pedindo para mim hoje, seu fundamento ele está fraco. A hora que eu colocar isso em cima de você, isso vai te quebrar de alguma maneira. Você não tem priorizado as coisas do reino, você não tem priorizado as minhas coisas. Se eu mandar isso aqui para você hoje, isso vai acabar com você, isso vai acabar com a sua vida, isso vai acabar com a sua família. E aí quando a gente tem o nosso momento de generosidade aqui na igreja, não é porque a gente está preocupado com o que você tem no seu bolso, mas a gente está preocupado com o seu coração. Sabe por quê? No Novo Testamento, o único Deus que é comparado com o nosso é Mamon. E muitas vezes a gente tem direcionado a nossa vida mais por Mamon do que pelo reino de Deus. E aí quando Deus fala para a gente trazer o nosso dízimo, você fala: nossa, a igreja está querendo tirar o meu dinheiro. Não é sobre isso, não tem a ver sobre dinheiro, tem a ver sobre o seu coração. É sobre o seu coração que a gente está se importando. Porque se você realmente aceitou Jesus na sua vida, você declarou que Ele é Senhor da sua vida. E hoje o termo Senhor, a gente usa ele de forma muito banal, então é uma forma de respeito. Mas o termo original, que se a gente pega a palavra, ela quer dizer o meu dono. Então quando você aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, não é só como um termo de respeito, mas você estava declarando para Ele que Ele é o seu dono. Então toda vez que você vem e você traz o seu dízimo, você está estabelecendo Deus como dono da sua vida. E Ele como fundamento da sua vida, como fundamento de tudo que você tem construído. E aí a gente pega na Bíblia, a gente vê que toda vez que Deus ele quer enviar uma provisão, isso é precedido por um momento de teste de prioridade. Então, se a gente pega, por exemplo, Elias, né, quando ele chegou para a mulher, né, e falou assim: olha, me dá um pouco de pão. E aquela mulher, aos olhos dela, ela estava tendo falta de provisão. Mas aí Elias pediu: me dá um pouco de pão antes. E ela dá um pouco de pão e Deus envia a provisão para ela. Porque Deus estava falando assim: se você ajudar a estabelecer o meu reino nessa terra, e você cuidar daquilo que é meu, eu vou cuidar daquilo que é seu também. Ou a gente pega a história do milagre, né, dos 5 pães e 2 peixes, onde foi pegar um pequeno lanche, né, de um menino para alimentar uma multidão, mas antes desse lanche ser multiplicado, ele teve que ser colocado nas mãos de Jesus. Então a prioridade é você pegar aquilo que é dado para você e você coloca nas mãos de Jesus. Aí você vai ver a multiplicação daquilo. Então quando você pega o seu dízimo, a sua oferta, e você coloca ela aqui na casa de Deus, você não está dando esse dinheiro para mim, você não está dando esse dinheiro para a sua igreja, você está dando um cheque para o céu. Quem recebe esse dinheiro é Deus. E Ele fala assim: quando você me estabelece como fundamento da sua vida, Ele olha para você e fala: nesse fundamento eu posso construir, nesse fundamento eu posso estabelecer uma família, nesse fundamento eu posso estabelecer o seu futuro, nesse fundamento eu posso estabelecer as coisas que você tem sonhado. Mas enquanto você buscar as coisas e negligenciar o reino, as coisas não vão acontecer na sua vida. Você vai se frustrar em algum momento. Mas se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas te serão acrescentadas.
Eu não tenho medo do meu futuro. Eu não tenho medo. Eu não fico ansioso, porque eu sei que Deus é o meu fundamento. Talvez hoje você fica com medo. Talvez hoje as bênçãos parecem rasas, porque talvez você tenha estabelecido o seu fundamento em outras coisas. Mas olha só que interessante. Quero encerrar aqui essa mensagem. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Convidar a ficar de pé. Deus fala assim: suba lá e pegue a madeira. E sabe uma coisa que eu amo em Deus? Que mesmo quando Deus nos corrige, Ele nos dá uma nova chance. Deus fala assim: vocês tiveram 20 anos para construir o meu templo, e vocês não fizeram. E Deus fala isso através do profeta Ageu. Ageu significa banquete. Deus então está trazendo uma mensagem de banquete para um povo que estava com fome naquela época lá. Se você subir a montanha, se você tiver fé de subir a montanha, trazer a madeira e construir e estabelecer o meu reino aqui na terra, eu estarei com você. Talvez hoje você tenha vivido uma temporada, que talvez você tenha bebido e você tenha ficado com sede. Talvez você tenha vivido uma temporada onde você tem comido e você tenha ficado com fome. Talvez, como o profeta falou, você tenha vivido uma temporada onde o seu salário cai, parece que ele cai num lugar com um buraco, numa bolsa com um buraco. Você nem vê o dinheiro desse dinheiro, a cor desse dinheiro. Talvez você está vivendo uma temporada na sua vida hoje, onde você coloca roupas e continua sentindo frio. Mas Deus fala para você hoje, que Ele te dá uma nova chance, que não tem a ver com provisão, mas tem a ver com prioridade. E o nosso Deus é o Deus de segunda chances. O nosso Deus é um Deus de novas chances. E Deus te trouxe aqui por uma razão. Deus te deu o filho que você tem hoje por uma razão. Deus te colocou nessa cidade por uma razão. Deus te colocou nesse emprego que você está hoje por uma razão. Deus te manteve vivo até hoje por uma razão. Então não desperdiça mais a graça que tem sido derramada sobre a sua vida. Feche seus olhos. Espírito Santo, obrigado por essa mensagem tão profunda que o Senhor trouxe para nós nessa manhã. Pai, nessa manhã nós queremos declarar, Pai, que Tu és o nosso fundamento, Senhor. Pai, nós queremos colocar e construir o nosso futuro em Ti. Nós queremos construir os nossos sonhos em Ti, Senhor. Pai, vem tirar tudo aquilo que tem tomado o lugar que é Teu nas nossas vidas. Que o Senhor seja a prioridade número 1 nos nossos corações, no nosso futuro, na nossa mente. Pai, em todas as áreas da nossa vida, nós queremos ter ações e atitudes que Te estabeleçam como autoridade da nossa vida. Em nome de Jesus, amém.